O previsível incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro. Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si, mas sim fornecer o conhecimento para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores. Com toda a pluralidade que ser só humano representa. O que os difere do resto das pessoas é a inquietude que existe dentro deles. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. E entram em contato com a ESPM. Um nome só nosso para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores. A inusitude. Afinal, o inusitado sempre foi antes posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado. ESPM, o inusitado em constante movimento. Bom dia a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao Pré-Comunicom 2021 e a esta mesa de reflexão sobre educação midiática e consumo. É uma alegria contar com a participação de todos, com a participação aqui dos palestrantes e a participação do público que nos assiste pelo YouTube a este evento organizado pela Cátedra Maria Aparecida Bassega. Já deixo desde já os nossos agradecimentos aos palestrantes pela disponibilidade de estar aqui conosco, a equipe da cátedra que trabalhou incansavelmente, juntamente com outra equipe incansável, do Departamento de Marketing da ESPM. Agradeço também a todos os colegas do PPG-Com agradeço também a todos os departamentos da ESPM, os quais envolvidos diretamente ou indiretamente sempre atuaram e atuam, né, num trabalho incansável para a realização dos nossos eventos. A mesa de hoje aborda a comunicação midiática e o consumo. É um dos temas mais relevantes no contemporâneo e neste cenário de comunicação digital em que vivemos. Refletirmos sobre a comunicação midiática eu poderia dizer, um dever de todo educador preocupado com a formação dos alunos e de suas habilidades e competências para ler, pensar e atuar no mundo. Estamos muito felizes com a presença dos professores Gilson Citelli, Mônica Fantin e Gabriela Borges nessa mesa. Faço aqui novamente um agradecimento pela disponibilidade, pela atenção, pela participação desses professores, divulgando, compartilhando conosco seus conhecimentos e suas experiências. Assim, sem mais delongas, chamo agora o professor Adilson Citelli, da Universidade de São Paulo, Departamento de Comunicação. O professor Adilson Citelli traz para a gente uma fala chamada Comunicação e Educação acerca das interfaces, e estamos com um professor que tem uma longa trajetória dos estudos de comunicação e educação, é um dos pioneiros no desenvolvimento deste estudo no Brasil, tem
um conjunto de pesquisas já realizadas acerca deste tema e tem trabalhos publicados, artigos, livros sobre o assunto. Então, professor Citelli, é uma honra tê-lo nesta mesa, né, contar com a sua participação nessa mesa. Muito obrigada. Muito bem. Então, bom dia a todos e a todas, né? Agradecer muito a ESPM pelo convite, professora Tânia e todos os colegas que organizaram esse evento, né? Dar aqui o meu abraço especial à professora Mônica Fantin e à professora Gabriela Borges, e dizer que é um prazer participar dessa atividade, entre outros motivos, porque ela ocorre no interior da cátedra professora Maria Aparecida Bacega, né? Nossa queridíssima colega, e que foi uma pessoa tão importante para os estudos de comunicação, educação, essas inter-relações também com as questões de consumo. Portanto, fica o meu agradecimento e o meu prazer em estar com todos e todas nesta manhã. Exatamente a escolha dessa titulação para esse brevíssimo comunicado, né? Essa fala rápida que teremos aqui, que leva exatamente a essa expressão interfaces, né? Comunicação e educação, acerca das interfaces. Eu um pouco fiz essa nomeação, até também em homenagem a Bacega, que olhava os fenômenos comunicacionais, educativo-comunicacionais, e também essas inter-relações com o consumo, muito à luz, não é, de que nós podemos chamar aqui, então, de interfaces. Não é? É claro que esse assunto, pensar os vínculos comunicação e educação, tendo fatores de mediação, porque ao falarmos de interface estamos falando de mediações, é um assunto bastante longo. Eu vou apenas pontuar uma questão dessas interfaces, apenas uma, e de uma maneira muito breve, mas é apenas um pouco para fazer essa homenagem e para mostrar como os vínculos comunicativos, educativos, de consumo, passam muito por esses vínculos, não é? Por essas inter-relações e por essas interfaces. Bem, colocado o ponto e colocado o problema, eu adianto que essa pequena questão de interface que eu vou pontuar daqui a alguns minutos decorre, no fundo, é uma preocupação também que decorre de pesquisas que viemos fazendo nos últimos anos, sobretudo da última pesquisa que nós concluímos em 2020, que tinha o título exatamente de Inter-relações, Comunicação e Educação no contexto do ensino básico, é uma pesquisa que fizemos para o CNPq, e que já está publicada, inclusive, a pesquisa, no seu estado mais bruto, digamos assim, está publicada no site da ECA. E depois essa pesquisa ela foi desdobrada em um livro que se chama Comunicação e Educação, Dinâmicas Midiáticas e Cenários Escolares, e este livro foi editado pela Editus, que é a editora da Universidade Estadual de Santa Cruz da Bahia, uma editora universitária que tem um catálogo bastante interessante na nossa área de comunicação e educação. Esse livro foi lançado agora na Intercom, na semana passada, semana retrasada, e o livro
elaborado, coordenado por mim e elaborado junto com o meu grupo de pesquisa, que é o MECOM, Mediações Educomunicativas, que está exatamente baseado na ECA. Este livro tem lá um total de 12 artigos que são, enfim, desdobramentos dessa, chamemos assim, pesquisa-mãe, que fizemos num período que precedeu a pandemia, mas o finalzinho da pesquisa já entrou, digamos, pelo mês de mais ou menos março, abril, maio de 2020, portanto, já no início do processo pandêmico. E, em especial, o livro, quando a gente fez o livro, nós reorganizamos um pouco a pesquisa, pensando também em alguns problemas suscitados pela pandemia e que, de algum modo, acabam impactando, ou impactaram, ou continuam impactando o cotidiano escolar. Por exemplo, né, com a presença maior das mídias do ensino remoto, do ensino à distância, que foi um problema que, de alguma maneira, se esbateu e está se esbatendo, não sabemos como se esbaterá, né, com a escola, com as questões da educação formal, da educação tanto no ensino básico brasileiro, em especial no ensino fundamental 1, 2 e no ensino médio, e também no ensino superior. De modo que, no interior deste universo, que eu acionei a ideia da interface e, especificamente, tomando um ponto dessas interfaces, porque são várias. Quer dizer, a ideia geral é que os vínculos da comunicação e da educação, vamos poder colocar outras áreas ou sub-áreas, no caso, por exemplo, do consumo, etc., que há um movimento entre esses campos, né? E este movimento passa por fatores de mediação. Algo que me chamou a atenção, e chamou a atenção no meu grupo de pesquisa, né, nessa pesquisa que fiz menção agora há pouco, foi exatamente a ideia da crescente presença, não é, das mídias digitais, quer dizer, na vida da escola, na vida dos docentes, na vida dos discentes. Né? De modo que nós estamos aí diante de uma interface, comunicação e educação. Essa interface, de alguma maneira, está, digamos, constituída também à luz dessas tecnologias digitais. Isto é, se torna difícil, vai se tornar difícil, imaginarmos uma escola, ou mesmo a educação formal, sem considerar, de alguma maneira, esses mediadores, ou este fator de interface, que eu estou aqui, rápida e ligeiramente, chamando de interfaces digitais. Né? Se essa questão já se posicionava na escola pré-pandêmica, já se posicionava, ela se posicionou mais ainda durante a pandemia e não sabemos o que ocorrerá. Né? Podemos especular sobre o devir com relação a essa interface no tangente aos vínculos comunicativo-educativos. Então, este é o meu ponto. Se os nossos 15 minutos de glória se esgotarem rapidamente, fica pelo menos o registro e as indicações de onde esta temática da interface, em especial desta interface a que estou fazendo referências, pode ser depois encontrado nesse material bibliográfico. Bem, o que é que... E por que essa mobilização em torno desta interface? Não é? Por favor, aqui não há nenhuma deificação das técnicas, das tecnologias, não, absolutamente. Este problema está dentro de uma questão ontológica, filosófica maior, que nós tratamos dentro do nosso trabalho.
Mas como o nosso tempo é muito curto, eu estou pontuando e chamando a atenção para este ponto. Por quê? Porque nós vivemos num cenário em que podemos, um pouco metaforicamente, chamar de uma ecologia comunicacional. Não, uma ecologia comunicacional. Quer dizer, esse oikos, né, esse lugar de estudo contemporâneo, é um lugar certamente decisivo. E esta ecologia comunicacional, eu poderia até estender um pouco mais, se tivéssemos tempo para isso, chamando até de uma ecologia educomunicacional, no nosso caso, daqueles que trabalham com os vínculos comunicação e educação. Poderíamos ir para esse território. Mas fiquemos por hora neste ambiente geral, movido no interior desse campo, desta grande ecologia comunicacional, e no interior da qual os fatores de interface ou de mediação digitais, essas mediações digitais jogam um papel importante. Ou seja, nós estamos entrando num território que é o território da dadosfera, digamos assim. Essa dadosfera, a expressão dadosfera, é uma expressão que está cunhada por alguns autores, entre outros, que é um crítico acerbo das big techs, como sabemos, e também de outros colegas, recentemente a professora Gisele Bigelman escreveu um livro bastante interessante sobre essas questões da dadosfera, colega nossa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Bem, essa dadosfera, digamos, é um pouco difícil enfrentarmos a interface digital no ambiente da escola se nós não considerarmos o contexto da dadosfera. Então, este é o meu ponto. Nós temos um contexto que inclui a escola, inclui a comunicação, inclui a vida pública, inclui a vida social e até a vida afetiva, e a Mia só reforçou isso, dado neste universo da dadosfera. É um universo de circulação dos dados, um mundo marcado pela circulação dos dados. Portanto, a escola, e falar de comunicação e educação, de alguma maneira, é preciso, para falar da escola, é preciso que nós hoje este universo da dadosfera, porque é através dessa dadosfera que se dá a circulação entre os problemas da educação e os problemas da comunicação. Ou seja, em síntese, não podemos ter um olhar ingênuo sobre a presença das tecnologias e dessa dadosfera no mundo da educação formal. Eu chamo a atenção para esse dado porque, como estamos agora a ouvir e a praticar eventualmente o tempo todo a ideia de ensino híbrido, ensino remoto, ensino à distância, nós precisamos ter um olhar um pouco desconfiado sobre esse universo da dadosfera. Primeiro porque nós não estamos falando só de ação de bens simbólicos, isto é, nós estamos falando da circulação de mensagens entre Pessoal, nós vamos aguardar um pouco a conexão do professor Citelli. Caiu, ele está se reconectando. Nesse momento, vale até trazer um pouco à tona aqui para nós. O professor Citelli retornou.
Ia falar da Ah, dadosfera como importante. Tânia, caiu? Caiu? Eu estava tão Sim, caiu. animado aqui. Bem, Você me desculpe, mas não, pode eu continuar. nem me Nós dei conta. ouvimos. Não, tudo bem. É, Foi um momento, foi muito rápido. Você já voltou. Você é. estava exatamente do que tem que ter um olhar desconfiado para a dadosfera e que não era só um Isso. problema de circulação. Isso, exatamente. Então, não é só um problema, digamos assim. Desculpe que eu estou me reposicionando aqui no interior da casa, não é? Da minha casa, do meu oikos, para ter talvez um sinal melhor. De todo modo, Tânia, se eu me entusiasmar demais e perder aqui a minha imagem, você me dá um puxão de orelha. Bem, Sim, então, eu falo. voltando ao ponto, tá bom? Desculpe. Estava então falando exatamente da questão da dadosfera e tal, e dizendo que a gente não pode ter um olhar ingênuo sobre os vínculos da comunicação e educação apenas pelo território do campo dos sentidos, quer dizer, pelo trânsito de mensagens entre o mundo interno, interior da escola, e o mundo externo, ou dos vínculos entre esses universos. Né? Pensar apenas esse território como uma questão de trânsito de mensagens ou de elementos no campo dos sentidos, eu acho que é um pouco, a gente precisa ir além. Por quê? Exatamente porque o mundo da dadosfera é um mundo complexo, é um universo constituído, para usar uma metáfora, é um universo fabril inteiro. Quando nós vamos trabalhar com ensino remoto, ensino à distância, nós não estamos trabalhando apenas com uma técnica, com uma tecnologia que pode facilitar eventualmente a nossa vida. Nós estamos trabalhando com esse complexo mundo da dadosfera. Isto é, um mundo formado, sim, por um conjunto de signos, de sentidos, de significados, de significações, de mensagens, etc, 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 mas estamos trabalhando com um mundo de produção que é hoje centralmente constituído a partir de um grande oligopólio que vamos chamar também, não temos muito tempo para entrar nesses detalhes, de Big Techs. Né? Este é um ponto fundamental de fabricação das coisas. De fabricação do quê? De software, de fabricação de algo até agora mais complexo ainda, que é a fabricação dos modelos algorítmicos. Né? Os algoritmos são uma vasta rede de sistemas, que, evidentemente, sob domínio das Big Techs, 5 ou 6 grandes corporações, esse grande oligopólio de fabricação, distribuição, controle de todo o campo de sentidos que daí deriva, quer dizer, dessas Big Techs. Então, nós estamos entrando neste território. Quer dizer, este é um problema de mediação que nós temos que considerar. Nós, educadores, nós que trabalhamos com o campo da comunicação e educação, né? Ao falarmos, portanto, de ensino remoto, ensino à distância, etc., etc., nós estamos entrando num território muito específico, que é esse território que, grosseiramente, ou amplamente, ou metonimicamente, estou chamando de dadosfera. Esse problema é um problema que já vem tomando a preocupação de uma série de pensadores, não é? Eu citei aqui recentemente o nome do Morozov, mas há outros. Por exemplo, a Kate O'Neill. A Kate O'Neill é uma norte-americana especialista em dados. Ela enfim, uma matemática, e recentemente escreveu um livro muito curioso, porque
ela fala exatamente desses algoritmos usando uma sigla. Ela usa uma sigla que é ADM. ADM pode ter dois vetores. ADM pode ser a sigla de algoritmos de destruição em massa, ou pode ser a sigla de armas de destruição matemática, assunto do qual ela conhece muito bem, porque ela é uma matemática que monta modelos e trabalhou muito com modelos algorítmicos e que atualmente faz uma crítica muito acerba desses modelos. Pois bem, então é desse quadro histórico, desse quadro tecnopolítico ou desse quadro sociotécnico que nós estamos tratando quando olhamos os vínculos da comunicação e da educação, considerando esses vetores, digamos assim, digitais ou das tecnologias digitais. Eu costumo chamar a isso de vetores tecnopolíticos, né? A expressão sociotécnicas já tem algum tempo, a gente apenas acopla a ideia das sociotécnicas digitais para ficar isso um pouquinho mais claro. Bem, neste caso, portanto, nós temos que estar atentos para o fato, quando eu digo nós, eu me refiro exatamente a nós que estamos mexendo com os vínculos da comunicação com a educação. Claro. Então, nós temos que ficar muito atentos ao fato de que atravessamos aí uma quadra de mudança paradigmática. Eu estou usando a expressão mudança paradigmática num sentido muito preciso. Qual é o sentido? É o sentido de uma tensão com os modelos analógicos. Não é? É neste quadro que eu situo a expressão mudança paradigmática. Quer dizer, se nós tensionamos essa maquinaria digital com aquela velha maquinaria do mundo analógico. Este é um enrosco que nós que trabalhamos com comunicação e educação temos que deslindar, nós temos que abrir este novelo, porque, de algum modo, a escola ainda tem fortes vínculos com esse modelo analógico e continuará tendo, não é uma crítica direta a isso, não. Teve, tem e deverá ter ainda vínculos, porque as coisas não desaparecem por um passe de mágica, né? E nem significa que o novo seja muito melhor do que o que existia. Até um engodo retórico, achar que a mudança é sempre boa. Não, a mudança pode ser péssima. Nós vivemos num país, por exemplo, em que a mudança está sendo péssima. Então, de todo modo, nós temos que ter atenção para o fato de que há uma mudança paradigmática. Em que sentido? No sentido da tensão entre os padrões digitais e os padrões analógicos. Esta mudança estrutural, e a ela também temos que ter muita atenção, é uma mudança que eu chamaria estrutural, transicional, de uma estrutura transicional. Quer dizer, o que é essa estrutura transicional? É uma estrutura que nega a permanência alongada das coisas. Permanência alongada. Aquela permanência de longa duração, né? Essa estrutura transicional está marcada exatamente pelo desdobramento desse paradigma entre os planos analógicos e os planos digitais. Tem uma característica, essa estrutura transicional. A característica fundamental é a ideia da impermanência, né? As coisas elas não ficam muito tempo, os ciclos são curtos. Alguém poderá me dizer, puxa, isso é péssimo. Não, pode ser péssimo. Ou alguém dirá, isso é uma maravilha, nós temos que discutir, na verdade, um pouco também esses adjetivos, porque na minha leitura não se trata nem de uma coisa nem de outra. O fato é que nós estamos marcados por uma estratégia nos modelos produtivos, né,
nas formas de produção e nos instrumentos de produção marcados pelo mecanismo da impermanência, o que é um elemento importante a ser considerado quando olhamos essas mediações, quando olhamos, portanto, essas interfaces e as remetemos ao campo da escola, e no campo da escola nós as remetemos a essas tecnologias digitais, que nós poderíamos chamar também de tecnologias transicionais. Transicionais em função exatamente da rapidez, etc, etc. Vocês querem ver um exemplo típico dessa transicionalidade para a qual nós temos que ter atenção ao mexer com as interfaces comunicativas e educativas? É o caso da implantação agora no Brasil do sistema 5G. O sistema 5G, como vocês têm acompanhado, lido, etc., é um sistema, enfim, que tem uma série de vantagens tecnológicas no âmbito digital. Muito bem. Mas o sistema 5G ele vai ser implantado no Brasil. O decreto diz que entre 2022 até 2028 esse sistema tem que estar completo no Brasil. Quer dizer, 6 anos para instalar o 5G. Detalhe, o 5G é uma importação de Big Tech. O 5G não há nenhuma contribuição brasileira nesse sentido, tecnológica, de desenvolvimento. Não somos desenvolvedores de nada nesse caso, nós somos compradores de uma tecnologia, tecnologia alheia, portanto. Bom, 2022, 2028, quer dizer, nós estamos já num modelo de transição de sistemas, de produção de informação, de circulação de ideias, de conceitos, de valores, etc, etc. Bom, só que em 2028, quando no Brasil estiver completado o tempo de instalação da 5G, já estará em 2028 provavelmente já em funcionamento em vários países centrais o 6G. Isto é, quando nós terminarmos de implantar o 5G no Brasil, o modelo já estará superado. Superado não, quer ver, ele já terá um novo elemento de demanda. Não é? Isto é um exemplo típico dessa impermanência e desse caráter efêmero. Bom, eu vou dar um salto triplo carpado aqui, como a nossa ginasta, porque o meu tempo já se esgotou, e depois da esforocada a gente conversa, mas o que eu quero acentuar, portanto, quando faço essa referência, essa pincelada sobre o tema da interface e, digamos, separando um vetor, um elemento da interface, é porque, evidentemente, quando nós nos colocamos neste cenário assado, não é, pela estabilidade transitória, vejam aí o paradoxo, mas é isto mesmo, não é? Estamos atravessados pela estabilidade transitória, pensar na educomunicação, ou pensar nos vínculos da comunicação e educação, pensar na educação midiática, a que a Tânia fez menção no começo dessa nossa conversa, pensar nessas questões, eu acho algo realmente desafiador e bastante importante para o mundo da educação formal e o modo como nós vamos trabalhar com esse mundo da educação formal doravante, né? Eu creio que, neste caso, a educomunicação ou os estudos de interface da comunicação com a educação têm ainda, podem trazer um contributo bastante importante. Então, muito obrigado. Eu não quero estourar muito meu tempo aqui. Obrigado, Tânia. Obrigada, professor Citelli. Nós temos um momento de interlocução no final e poderemos voltar para essas questões muito pertinentes e necessárias, né, de serem discutidas, debatidas. Então,
Passaremos agora para a apresentação da nossa segunda convidada, a professora Mônica Fantin, da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Mônica também é uma estudiosa desta temática, da educação, dos meios, tem pesquisas realizadas e desenvolve, está, né, no meio de pesquisas, de desenvolvimento de pesquisas sobre essa questão, e tem muito também a nos dizer. A professora Mônica nos traz a apresentação denominada Educação Midiática e Cidadania, entre consumos, práticas culturais e participação. Professora Mônica, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada. Eu que me sinto muito honrada com o convite. Agradeço essa possibilidade da troca, estando tão bem acompanhada com colegas que muito admiro. Aproveito para cumprimentar também e cumprimentar a todos e todas, né, desejando um bom dia e um bom trabalho para todos nós nesse evento. Bem, na minha fala abordo algumas experiências sobre educação midiática no ensino, na pesquisa, destacando os desafios da cidadania, das boas práticas e das mediações da literacia midiática no contexto da cultura digital, nos diferentes níveis de ensino, sobretudo com crianças e jovens estudantes que são o que mais eu pesquiso, mas também com estudantes universitários na formação docente. Bem, as experiências de educação midiática atravessam, né, as pesquisas, né, com crianças e jovens, os estudantes da formação docente, no curso de pedagogia, no mestrado e doutorado em educação, que é da onde eu vou trazer essa contribuição. E elas podem ser entendidas também como uma dimensão ou um eixo transversal da formação que dialoga com todas as disciplinas. E também no sentido disciplinar, né, de conteúdo, que eu também tenho trabalhado na disciplina Educação e Comunicação, na graduação e na pós-graduação. E na formação, um dos pontos de partida para a gente trabalhar qualquer conteúdo a gente começa com uma sondagem, né, um questionário sobre o perfil midiático e também, né, de consumos e práticas midiáticas e culturais dos estudantes para conhecer, né, cada um e também para o grupo poder se reconhecer. E também o que eles fazem no tempo livre, ou quanto, né, o que navega, o que compartilha, o que produzem, né, como que acessam, como que interagem, né, no âmbito da cultura digital. E isso é fundamental para a gente poder estar mais sintonizado com os nossos estudantes, de modo a construir essas experiências de ensino-aprendizagem de uma forma mais significativa, que faça sentido, que dialoguem com eles, né? Porque, como Paulo Freire dizia, não existe educação sem comunicação, né? E comunicação e educação, portanto, é diálogo. E para a gente estabelecer esse diálogo, a gente tem que conhecer, tem que saber o que pensam, o que fazem, o que não sabem, né? E o que precisam saber do ponto de vista da didática e também das relações de ensino-aprendizagem que a gente vai construindo de forma a ser significativa. E as pesquisas vão complementar essas experiências porque uma vai dialogando com as outras, né? E sempre uma questão que emerge de uma pesquisa, num contexto investigativo, que a gente busca responder, às vezes vai gerando outras perguntas e outras pesquisas, e assim uma pesquisa vai emendando na outra. Então, eu tenho pesquisado essas questões já há alguns anos, a partir tanto das culturas infantis, quanto da relação cinema, criança e educação, onde a gente percebe esse atravessamento das mídias e dos consumos midiáticos nas culturas infantis, interpelando, então, a dimensão das mediações, que daí já gera uma outra pesquisa sobre os usos das mídias, os consumos culturais e a formação de professores na perspectiva, então, da mídia educação, de saber lidar pedagogicamente com esses meios, essas tecnologias e essas práticas. E outra pesquisa também a partir da formação docente foi a partir de uma avaliação do programa UCA, né, sobre as práticas pedagógicas no âmbito desse programa, que seria um computador por aluno,
pensando nos desafios e nas estratégias de consolidação de uma política pública para a educação básica. Foi uma pesquisa interinstitucional que a gente desenvolveu aqui em Santa Catarina e na Bahia, até para saber como que crianças e jovens estudantes e professores também iam interagindo, né, com aquela tecnologia que estava sendo, né, propiciada como uma forma também de pertencimento. E do jeito de observar as crianças e os jovens trabalhando e lidando com essas ferramentas, a gente foi observando esse cruzamento da aprendizagem formal e informal e dos multiletramentos que envolve, gerando uma outra pesquisa sobre esses diálogos, então, da escola com a cultura. E a partir disso, outra pesquisa midiáticas em cenários brasileiros e euro-americanos, uma pesquisa interinstitucional que a professora Gabriela também participou e que fez parte da rede Alfamed, envolvendo outros países, e aqui no país foram 6 universidades envolvidas nessas pesquisas, que a gente foi investigando, então, as competências midiáticas dos estudantes em vários níveis de ensino, de professores e também de comunicadores. Então, isso é só para contar um pouquinho como que uma pesquisa vai articulando com outra, e mais recentemente sobre essas fronteiras da formação e as tecnologias, até para entender essas novas possibilidades de aprender. E aqui nova no sentido que o professor estava falando antes, não necessariamente que o novo seja, né, o melhor, né, mas porque é diferente e porque provoca certas disrupturas na prática docente. E aí a gente precisa entender, né, precisa entender esses códigos, precisa entender o que realmente está transformando e aquilo que realmente está acontecendo, porque às vezes muda a tecnologia, mas as práticas pedagógicas continuam as mesmas. Então a gente pode se questionar, né, qual é essa ideia do novo, da inovação, quando atribui só ao sentido da tecnologia, né, que então envolve até uma ideia de um determinismo tecnológico, né? Então para a gente interessa pensar essas práticas midiáticas e culturais, aquilo que a gente constrói e as formas de atribuir sentido. As referências que a gente tem utilizado, então, situam-se no campo dos estudos das infâncias, das juventudes, dos estudos culturais, da mídia educação, dos multiletramentos e outros tantos autores no campo da educação, comunicação, sempre em diálogo com a arte, com a filosofia e com outras conexões e articulações que a gente busca e além, né, pensando nessa ideia da escola como um ecossistema, né, comunicativo e pedagógico, como o Barbeiro também falava, né, a escola como ecossistema comunicativo, a gente inclui o pedagógico e o cultural também. E um dos princípios que tem orientado as nossas pesquisas, além da formação, ela envolve, né, os direitos das crianças e dos adolescentes em relação às mídias, a partir dos 3 P's, né, de proteção, provisão e participação, sempre tensionando essas possibilidades a partir da mediação, né, para assegurar esses direitos. E nessa perspectiva que a gente enfatiza, então, a criança, adolescente, o jovem estudante como um sujeito de direitos, construindo, né, propostas para assegurar essa cidadania instrumental e de pertencimento. Então, a partir dessas experiências que eu vou trazer algumas questões também que vão nos interrogando ao longo desse percurso. E se hoje a gente está vivendo essa dadosfera que o professor mencionou, outros estudiosos, como o italiano Luciano Floridi, têm chamado o que ele chama de quarta revolução, né, de infosfera. Né? Infosfera não apenas porque está transformando o mundo, mas também porque sintetiza a expressão, né, do manifesto que ele organizou ainda em 2013, que chama Manifesto on Life. Né? Quer dizer, é difícil separar o que é online e o que é offline, né, das nossas vidas, hoje cada vez mais conectadas, uma vez que estamos cada vez mais hibridizados com a tecnologia. Então, esse manifesto on life vai desnaturalizando certas ideias, ou até mesmo desconstruindo alguns estereótipos e clichês, e por mais que seja óbvio, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque a gente também, vivendo agora, né, eu sempre brinco, ou até digo e reafirmo, que a gente está vivendo um momento definidor, né, do antes e depois da pandemia, né, como divisor de águas, porque antes a gente sempre se referia às crianças e jovens como se fossem todos hiperconectados. E aí a gente vai ver, né, a partir da pandemia, que não era bem assim como a gente pensava.
né? Então, às vezes o óbvio precisa ser dito ou então até mesmo revisto, né? Claro que a gente percebe a cultura digital, a cultura eletrônica e audiovisual como formas de expressão da cultura contemporânea. Por isso, então, nos interessa estudar essas práticas a partir dessa ideia das múltiplas linguagens, das mídias digitais e da diversidade biopsicossocial e cultural, nessa abertura, né, aos contextos além da escola, né, da aprendizagem formal e informal. E se a gente vê que esse Manifesto On Life está tão impregnado nas nossas vidas e nos diferentes espaços com quem a gente estabelece as mais diversas relações diante do protagonismo das mídias e cada vez mais digital, e aí a gente viu também o quanto essa desigualdade, né, da inclusão e da exclusão digital faz a diferença em relação a isso. Então, esse processo da educação midiática é fundamental se a gente pensar o que é estar alfabetizado nos dias de hoje, né? Se é suficiente ler e escrever para saber interpretar criticamente essas informações que acessamos, sem saber a confiabilidade das fontes, sem entender as formas de editar uma notícia, ou até mesmo, né, a publicidade nos diferentes canais, sem problematizar também certos usos dos artefatos que hoje estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Então, como Paulo Freire diria que essa leitura de mundo precede a leitura da palavra, hoje, mais do que nunca, essa leitura de mundo, leitura de contexto, precede também essa leitura e produção, não só da palavra, mas das imagens, em toda essa pluralidade de linguagens que ela vai se construindo, né? Por isso, entender que as mídias e tecnologias são mais que recursos ou ferramentas, ou até mesmo ambientes nos quais a gente pode ou não utilizar, né, nas nossas experiências de ensino, nas nossas aulas. Elas são as próprias culturas que vão mediando as nossas relações, o próprio tecido conectivo em que a gente habita e constrói as nossas relações. Então, pensar nessa perspectiva ecológica também, que o professor mencionou, pensar nessa ecologia das mídias, nos ajuda a pensar nas mídias como realmente são, né? Então, esses ambientes, esses tecidos culturais, sociais, comunicativos, no interior dos quais a gente conduz e tece a nossa existência e vai formando as nossas experiências. E aí, a ênfase na mídia educação para trabalhar pedagogicamente com essas realidades, né, de uma forma sustentável, ecológica, sem perder de vista essa dimensão do lúdico, da corporeidade, do contato com a natureza nessa relação. E a pandemia também serviu para a gente perceber o quanto estamos distantes, né, ou a necessidade que a gente tem também desse contato com a natureza, que é vital, né, e cada vez mais a gente precisa reafirmar. Eu fiquei assim impressionada, semana passada eu participei de um evento que a professora Sara Pereira, da Universidade do Minho, em Braga, Portugal, mencionou uma pesquisa feita lá, que as crianças em Portugal têm menos tempo de natureza do que uma pessoa reclusa, né? Então, são questões para a gente pensar, né, nessa perspectiva sustentável, ecológica. Essa pesquisa ainda acho que estaria para ser feita no país, né, mas acho que é um bom indicador para a gente pensar também na nossa própria relação, né, que a gente fala da importância de uma educação midiática, mas a gente não pode esquecer, né, essa dimensão da corporeidade, desse corpo na tela, né, que interage não só com a tela, mas com outras relações tridimensionais também, né, e da importância que isso tem quando a gente fala do ponto de vista educativo, não só pela nossa experiência pessoal, mas também porque a gente está trabalhando com a formação humana, né, com outras pessoas, né, crianças, jovens e adultos. Então, na mesma medida que essas mídias favorecem as nossas imaginações, as mais diversas, estimulam também os consumos mais diferentes e tantas outras práticas culturais, elas também oferecem riscos e podem se reduzir a algumas telas e navegações. Por isso, precisam ser urgentemente potencializadas, estimuladas e também problematizadas e questionadas, né, a partir da forma de pertencimento, dos repertórios, da formação e da mediação. E aqui a gente se ampara também numa proposta sugerida pelo psiquiatra estudioso Serge Tisseron, francês, que tem trabalhado essa relação, a partir de 3 aspectos
da autorregulação, da alternância e do acompanhamento. E ele vai falar da importância de negociar, né, esses tempos e essas práticas com crianças e jovens, também a partir da própria relação que nós adultos estabelecemos, né? Porque não adianta só a gente falar para o outro se a gente, né, acaba sendo um exemplo para eles e nas nossas práticas vão ser diferente daquilo que a gente fala, né? Então, é fundamental a gente pensar também nas nossas próprias formas de consumo, quando a gente está tratando de um processo educativo. Então, a gente tem refletido sobre essa relação das crianças, mídias, com a educação midiática, a partir de algumas polêmicas e desafios contemporâneos que vão implicar nessa mediação adulta a necessidade, então, de formar crianças, que hoje a gente está observando, para revalorizar essa dimensão crítica da mídia educação, reflexiva, né, não só instrumental, e o lugar reservado à corporeidade das crianças numa sociedade cada vez mais atravessada pelo digital. E aí que a gente enfatiza também essa dimensão de autoria diante de certos consumos que tem sido possibilitado para as crianças, né? Reafirmando, né, muitas vezes, que os direitos da criança consumidora, mais do que essa perspectiva da cidadania, como diria Buckingham, trabalha numa perspectiva mais do consumo e não tanto da cidadania. Mas aí a gente traz o Canclini também, naquele conceito, né, do cidadão consumidor. E o que seria isso em relação às crianças e jovens? Né, já que a gente sabe que cada vez mais as crianças influenciam e por vezes até determinam a escolha do que os adultos vão comprar, né? Então, saber sobre esses consumos privados das crianças, que a maioria dos adultos desconhecem, e esse crescimento exponencial dos dados que circulam, né, é diferente de saber o que é verdadeiro, o que é falso, né, nessas redes todas que a gente atua, né, e participa na cultura digital. E as crianças, particularmente, têm uma dificuldade maior em fazer tal distinção, né, em identificar a fonte de certas mensagens que recebem, ou mesmo nas pesquisas que fazem na internet, naquilo que acessam e que compartilham. E aqui também é uma questão interessante, a gente tem feito pesquisas com os familiares também, entrando num outro espaço, né, não só no espaço da escola, e a gente vai observando também a dificuldade que os familiares têm em fazer essas mediações, né? E outras pesquisas vão mostrando que em relação a essas informações falsas ou fake news, a maioria das pessoas que compartilham essas informações falsas não são crianças, né? São os adultos. Então é interessante a gente pensar também nessa formação, né? Porque não dá para separar a criança, o adolescente, o jovem desse contexto que ele vive e das pessoas com quem ele interage. Então a gente tem que sempre pensar nesse entorno e nessas diferentes socializações, né? E aí que a educação midiática, o letramento midiático, a media literacy, o multiletramentos, vai discutir também essa noção, né, de consumidores e produtores, os chamados prosumers, né? E pesquisas no país e no exterior têm indicado que falar em crianças produtoras é um mito a desconstruir. O que de fato é uma criança que está produzindo na cultura digital, né? Crianças e cidadãos produtores nos leva a perguntar também sobre a participação nesses ambientes digitais, que por vezes parece mais interação do que participação de fato. Então, ainda que essa vida on-life esteja cada vez mais num limiar ali desses mundos, né, do online ou do offline, as pesquisas vão mostrando que somos muito mais consumidores que produtores, né? Além, claro, desse fator tecnológico, nessa pesquisa que a gente viu sobre as competências e que provavelmente a Gabriela vai falar, as competências midiáticas, a gente vê que só o domínio da técnica não resolve essa questão. Tem a questão das competências no âmbito da linguagem, da produção, do compartilhamento, do ponto de vista dos valores, da ideologia, da ética e da estética. Então, sem falar, né, nessas posturas deterministas que olham a tecnologia diante dessa centralidade dos meios digitais nas nossas vidas, além dessa questão da exclusão digital que se evidenciou ainda mais na pandemia. Então, tão importante quanto discutir essas formas de consumo
e as mudanças nas formas de consumo da televisão, do computador, dos smartphones, das tecnologias móveis, redes digitais, dos jogos, do YouTube e tantas outras, é discutir essas práticas culturais e as formas de mediação. Por exemplo, quando a criança brinca de YouTube Mirim, né, e vai reproduzindo também os apelos da publicidade daquilo que ela vê, né, ou até mesmo aquele vídeo que viralizou no ano passado, não sei se vocês viram, de uma criança de 3, 4 anos que pegou o cartão de crédito da mãe para comprar fichas de um jogo, né? Então, assim, o que que isso, né, interpela, né? O que que essas práticas, né, seja nessa dimensão do lazer, do entretenimento, das navegações, dos jogos e redes sociais e tantas outras, né, com fins educativos, né, precisam também ser problematizadas e mediadas. E essa questão interpela a todos, não só crianças e jovens, professores, escola, mas toda a sociedade, né, porque é a sociedade que também está educando, né, e a gente vê a esse respeito também a importância de retomar a própria Convenção dos Direitos Humanos e a Convenção dos Direitos da Criança, a partir, né, desses direitos on life, né, que tratam do tempo livre, da liberdade de opinião, do acesso à informação, do direito a brincar, o direito à proteção, à privacidade, à educação, em diferentes artigos, né, da Convenção dos Direitos Humanos, que hoje são fundamentais, né, ainda mais num tempo de retrocesso dos direitos que a gente está vivendo, então a gente tem que reafirmar cada vez mais. E também considerando que as crianças são 1/3 dos usuários de internet em todo o mundo, né, segundo dados da Unicef, é extremamente necessário que essas tecnologias digitais sejam seguras para esse público infantil. Então, a gente sabe o quanto são lentas essas políticas de produção e proteção, né, e nem sempre elas acompanham essas mudanças que por vezes são ineficazes em relação a essa governança dos ambientes digitais, que mudam muito mais rápido do que a definição de políticas públicas pode alcançar. E diante disso, só para a gente, né, pensar um pouquinho, sem aprofundar, mas que fica também, né, para vocês depois poderem complementar, que diante dessa urgência, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU lançou um comentário geral sobre os direitos da criança em relação aos ambientes digitais, em março desse ano, depois de uma longa discussão desde 2014, com diferentes profissionais no mundo inteiro, e que vai tratar, então, dos direitos da criança no ambiente digital. E também, né, entre esses direitos que envolvem outros autores e outros sujeitos, além do Estado, empresas, organizações governamentais e não governamentais, né, que vão traçando as diretrizes, né, para o cumprimento dessa normativa, o direito à desconexão, né, para viver também equilíbrios no momento longe da tela. Então, esses objetivos, né, desse Comitê dos Direitos da Criança em relação ao ambiente digital vai também problematizar essas oportunidades, esses riscos na promoção, no respeito, na proteção e no cumprimento das crianças, das práticas das crianças nesses espaços. E aqui também, inclusive, a proteção infantil diante da exploração comercial ou até mesmo da publicidade infantil e do marketing baseado em dados, né? Então, acho que é uma questão que interpela diretamente a formação, né, e ainda mais, né, quem pensa e produz, né, para a criança, e reconhecer também a importância de proteger, né, de produzir com qualidade, respeitando esses direitos, né? Então, eu acho que fica o desafio, né, de assegurar esse acesso à informação. Meu tempo está quase acabando, mas já vou fechando aqui. Né? Pensando, então, como garantir esse acesso à informação, essa cultura e essa educação midiática, essa literacia digital, a cultura do lazer, do brincar, dos 3 P's, de proteção, provisão e participação contra a violência, a partir de alguns princípios gerais da não discriminação, do melhor interesse da criança, do direito à vida, sobrevivência, ao desenvolvimento, do respeito à opinião da criança, e as diferentes medidas que isso envolve, aquele sentido da accountability, né, de prestar contas também perante o que a gente está fazendo. E aí, nesse sentido, que a participação tem que ser muito bem pensada, porque ela é muito mais do que dar um like ou de partilhar, né, porque a criança se sente muito empoderada quando ela está dando um like, mas o que de fato significa, né, na construção da cidadania? Né, como que elas podem ir além,
né, dessas práticas que muitas vezes são mais de interação e não tanto de participação. E aí que a questão da publicidade também é fundamental pensar, né, nos conteúdos das notícias, que as crianças também podem produzir, né, sobre outros pontos de vista, como essa pesquisa também da Sara Pereira menciona, né, que muitas vezes os jovens dizem que gostam de ser consumidores, o que não significa que sejam críticos nem analíticos, né? Então, como construir também, e aí tem várias experiências e boas práticas de educação midiática nessa perspectiva, por exemplo, de um telejornal feito por criança, que elas também vão construindo suas formas de interpretar a realidade, suas formas de fazer publicidade, assegurando então esse papel da literacia midiática numa perspectiva mais das crianças sentirem-se mais confiantes, dos jovens mais participativos, proativos. E aí a importância então de ouvir esses jovens, né? Então, assim, a gente trouxe alguns pontos para reflexão diante desse belo e importante desafio, né? Para que pontos para crianças e jovens, responsabilidade de pensar, né, de produzir esses conteúdos de uma forma que favoreça, né, essas formas de participação na cultura, na escola, nos diferentes ambientes. Então, a gente precisa de boas produções, de publicidades que vão além do consumo, que nos façam pensar, que estimulem nossa imaginação e que ampliem nossos horizontes. Por isso, essa atuação em parceria, essa possibilidade interdisciplinar, de uma perspectiva interdisciplinar, pode contribuir muito na construção de outros modos de pensar essa relação entre educação midiática e o consumo. Espero que a gente possa continuar depois essa conversa. Muito obrigada. Obrigada, professora Mônica. E passo agora, então, a palavra à professora Gabriela Borges, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Gabriela também se dedica aos estudos de educação midiática, literacias, enfim, esses vários nomes que damos para esse processo educacional em relação aos meios, com ênfase na criação audiovisual. E a apresentação da Gabriela se chama Oficinas de Criação Audiovisual e Transmídia do Observatório de Qualidade no Audiovisual. Gabriela, é uma honra tê-la conosco. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. É uma honra também estar aqui nesse evento tão importante que eu acompanho e tenho participado ao longo dos anos, que é o Comunicom, e também nessa cátedra que é, na verdade, um espaço importantíssimo de diálogo e de reflexão sobre a educação e o consumo, e que tem o nome da nossa querida professora Maria Aparecida Bacega, que eu tive a oportunidade também de conviver um pouco com ela, e eu quero agradecer tanto a Tânia quanto a Egli esse convite, e cumprimentar também os colegas, né, o professor Adilson Citelli, que é um nome tão importante na nossa área, e a minha querida Mônica Fantin, que é uma parceira de estudos aí da rede Alfamed. Vou pedir, então, que coloquem os slides, porque achei que era mais fácil para vocês seguirem a minha apresentação. Como eu vou falar das oficinas do observatório, achei que era mais fácil apresentar por meio de slides. Pode passar, por favor? Eu preparei, então, uma fala aqui para vocês, contando um pouco do trabalho que a gente faz em Juiz de Fora, no Observatório da Qualidade no Audiovisual. Pode passar, por favor? O Observatório é um projeto bastante grande que envolve muitos alunos. Nós temos, acho que uns 25, 30 alunos envolvidos, e que só acontece porque esses alunos estão todos muito, muito engajados e muito participativos, né, nesse grande ambiente que nós criamos, que é o Observatório, que é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Os objetivos gerais do Observatório dizem respeito
a curadoria e análise de conteúdos audiovisuais, a produção experimental de conteúdos pelos alunos, a partir sempre da discussão que a gente estabelece sobre a qualidade no audiovisual e sobre a competência midiática. Então, todos os projetos que a gente vai desenvolvendo, a gente tenta, no fundo, buscar boas práticas ou buscar o que, né, a partir da nossa análise baseada em parâmetros que a gente vai definindo, a gente chama de bons produtos audiovisuais, em que, a partir de grandes levantamentos que nós vamos fazendo em diversos temas, como, por exemplo, a ficção, como, por exemplo, a cultura de fãs, como o cinema documentário, nós vamos, a partir desse levantamento, fazendo, então, análises de produtos audiovisuais. E também vamos fazendo produções audiovisuais que a gente chama de produções experimentais, ou seja, a partir dessa discussão da qualidade, a gente vai produzindo, né, conteúdos, sejam conteúdos audiovisuais, sejam conteúdos sonoros, com esse intuito, né, de colocar em pauta esses conceitos. Pode passar, por favor? Além disso, a gente também trabalha com a divulgação científica, ou seja, todos esses projetos que a gente vai desenvolvendo, a gente produz textos, né, e outros produtos multimodais para as plataformas na internet. Então, a gente tem um site, tem vários... tem contas, né, nas redes sociais, onde a gente vai divulgando esse material todo a partir de uma perspectiva, assim, de uma linguagem mais acessível e que possa chegar a um público mais amplo, né? Essa questão da divulgação científica é um ponto muito importante para nós. E o que eu vou falar um pouco aqui hoje para vocês é sobre os projetos de extensão que a gente desenvolve na Zona da Mata Mineira, né, que são projetos que a gente criou para desenvolver nas escolas, num primeiro momento, e que num segundo momento, agora, né, desde o início da pandemia, a gente adaptou um pouco esses projetos. Então, eu achei que aqui seria um espaço interessante para mostrar um pouco isso que a gente construiu, no fundo, nos últimos 2 anos. Pode passar, por favor? Toda essa discussão dos projetos de extensão do observatório vem a partir de um projeto que a gente desenvolveu, em que a professora Mônica Fantin também era uma das parceiras, foram, né, como ela já até comentou na fala dela, foram 6 universidades brasileiras que participaram, né, e que formam, na verdade, a Rede Alfamed Brasil. E dentro desse projeto, pode passar, por favor? E dentro desse projeto, que foi, né, desenvolvido aí por essas 6 universidades, pode passar. O ponto central, né, de onde nós partimos foi, na verdade, um grande levantamento quantitativo que nós fizemos com diversos públicos, né, com crianças de 9 a 12 anos, adolescentes de 14 a 16 anos e universitários. E nesses questionários que nós aplicamos, né, já entre 2015 e 2016, dentro, né, cada universidade aplicou os questionários na sua zona de atuação, porque, na verdade, o nosso intuito era ter mais ou menos um diagnóstico, né, dessas escolas com as quais a gente já trabalhava, a fim de pensar, então, quais seriam as atividades, né, ou as ações de formação que a gente podia desenvolver a partir dos resultados. E o que a gente descobriu, na verdade, mostra, né, e corrobora muitas outras pesquisas que têm sido desenvolvidas também nos últimos anos, né, que os jovens têm acesso, né, e usam bastante os meios digitais, mas que, na verdade, existe pouco pensamento crítico e reflexivo sobre os conteúdos, né, que são acessados. E é interessante porque isso foi lá em 2015 e possivelmente, né, em 2021 isso até já tenha mudado um pouco, mas o que na época nos chamou a atenção é que eles não gostavam de compartilhar e produzir conteúdos, né? Então, assim, eles eram mais leitores, digamos assim, do que produtores, que era o que a Mônica estava chamando a atenção, né? Naquele momento,
esse dado nos chamou, foi assim, bastante significativo, né, para a nossa pesquisa. E um outro elemento interessante também é em relação à aprendizagem informal, que foi um dado muito importante para a gente estar pensando nessas ações de formação também, porque eles aprendem bastante e até mais, né, nos dados dos resultados, né, dos questionários, eles aprendiam mais com os amigos ou eram autodidatas do que com a escola, né? Esse dado foi interessante também, e a partir disso a gente foi pensando algumas ações. Pode passar, por favor? Então, desde 2016, a gente vem desenvolvendo essas oficinas de audiovisual em várias escolas, né, de Juiz de Fora e da região, na verdade, em Santos Dumont também. E o ponto-chave, né, dessas disciplinas que a gente desenvolveu foi a partir de uma metodologia proposta pelo professor João Ferrez e o professor Alejandro Piscitelli, em que eles definem 6 dimensões da competência midiática. E a partir dessas 6 dimensões, que estão aí na tela, né, não tenho tempo aqui de explicar cada uma delas, mas a gente tem trabalhado muito com esse conceito, e o texto onde ele desenvolve esse trabalho também está publicado na revista Lumina da UFJF, então quem, né, tiver interesse em se aprofundar, pode consultar, mas a ideia dessas 6 dimensões da competência midiática, e por isso que foi assim, bastante útil para o nosso trabalho, é que ele vai pensar em alguns indicadores, né, em cada uma dessas dimensões para trabalhar tanto a análise crítica quanto a produção criativa de conteúdos. Então, assim, o ponto-chave da discussão, né, da competência midiática para a gente, né, a partir dele, mas não só, de outros autores também, que trabalham a partir dessa mesma perspectiva, né, é a gente pensar em como desenvolver nas crianças e jovens tanto esse espírito crítico, quanto também, de certa forma, entender como esse espírito crítico está completamente relacionado com essa produção criativa que começa a ser feita, né, nas redes sociais, ou pelo menos potencialmente pode ser feita nas redes sociais. Um dos projetos que foi mais que assim que a gente, né, tem trabalhado mais com o cinema documentário, e que teve vários desdobramentos, né, nesses projetos. Então, num primeiro momento, a gente apresentou nas escolas, e num segundo momento a gente preparou material para os professores, porque com a pandemia a gente já não pôde trabalhar com as escolas, né? Quando nós trabalhamos com as escolas, a nossa abordagem pedagógica é um pouco essa que vocês podem encontrar aí na tela. Quer dizer, a gente trabalha tanto a partir das experiências e dos conhecimentos das crianças e jovens, quanto, e aí a partir daí a gente vai pensar em como desenvolver e analisar a linguagem audiovisual, né? Então, assim, dentro desses 5 momentos da abordagem pedagógica, num terceiro momento, a gente apresenta novas perspectivas, né? Apresenta novos exemplos. Num quarto momento, a gente faz exercícios para que eles possam se apropriar dessas perspectivas que a gente trouxe, que estão baseadas nessas dimensões da competência midiática, para, no final, a gente poder avaliar e analisar se e até que ponto funcionou, né, essa proposta pedagógica. Pode passar, por favor? Então, eu vou apresentar 2 projetos, que são esses 2 mais recentes. Esse projeto Competência Midiática e Documentário, ele já vem sendo feito há bastante tempo, né, desde 2016, que ele está sendo feito no Observatório, e tem, assim, a resposta, né, o feedback, o retorno dos alunos tem sido sempre muito rico, né? Então, assim, a gente tem conseguido trabalhar algumas dimensões, como a dimensão estética, a dimensão da linguagem, a dimensão da tecnologia, e também, e principalmente, a dimensão da ideologia e valores. A gente tem trabalhado bastante
nessas oficinas. Como não podemos mais, né, trabalhar nas escolas, o que nós fizemos? Porque esse projeto, na verdade, ele estava no meio do caminho, ele estava mesmo sendo preparado para entrarmos nas escolas. Nós preparamos, então, alguns materiais que nós disponibilizamos tanto no YouTube, né, no site do Observatório do YouTube, quanto no site do próprio observatório e nas outras redes, como no Facebook, no Instagram também, nós preparamos, então, vídeos para professores, em que cada vídeo, na verdade, aborda uma das dimensões da competência midiática e sempre com alguma proposta de atividade, tentando pensar nesses dois aspectos que eu falei para vocês, da análise crítica e da produção criativa. Então, né, esses vídeos estão sendo disponibilizados e agora a gente está nesse processo também de divulgar um pouco esse material, porque a gente quer saber o feedback dos professores, né? Será que esse material que a gente produziu enquanto profissionais, né, professores e alunos de comunicação, será que eles são úteis para... dentro dessa abordagem pedagógica que a gente está fazendo, né? Será que são úteis para os professores utilizarem? Então, esse é o outro momento aí da nossa pesquisa, desse retorno que a gente vai precisar preparar e ter com os professores. Pode passar, por favor? Um segundo material que nós preparamos nesse projeto foi um caderno pedagógico, né? E nesse caderno pedagógico, então, existem várias atividades para trabalhar a análise crítica em cada uma das dimensões, e depois, no final, a gente tem uma atividade de criação, né, de produção criativa, e também tem muitos materiais complementares, como vídeos, como textos. Então, é um caderno, né, que está disponível na internet. Pode passar. Pode passar, por favor. Faltou um slide. Opa, não, volta. É o caderno pedagógico. Isso, o vídeo... Não, tudo bem, pode passar. Desculpa, pode passar. E o outro projeto é o projeto que a gente chama de Transmídia Ambiente, que está trabalhando, na verdade, com o conceito de literacia transmídia a partir dos estudos do professor Carlos Scolari, né, em um grupo grande, que foi um projeto grande que eles fizeram em vários países, que tem como um dos pontos-chave, e isso nos interessa por causa do resultado da pesquisa, que é relacionada à aprendizagem informal, né? Então, assim, tendo em conta que a maior parte da aprendizagem com as mídias acontece, né, por parte das crianças e adolescentes, a partir dessa troca entre pares, a gente quis trabalhar com esse projeto que a gente intitulou, né, Transmídia Ambiente, a partir de duas dimensões, né, porque é um projeto gigantesco que eles desenvolvem com muitas dimensões de análise da literacia transmídia, e a gente, nesse projeto, né, menor que nós desenvolvemos, nós trabalhamos com a dimensão da narrativa e da estética na criação de uma narrativa transmídia, né? Esse projeto também já estava pronto, e foi, assim, para os meus alunos, foi muito, assim, difícil, na verdade, adaptá-los, porque eles estavam muito ansiosos de ver como é que isso ia funcionar na escola. Pode passar, por favor? O projeto, então, parte do que dentro da literacia da narrativa transmídia chama-se Nave-Mãe, né? Que é o começo de uma história que vai ser, né, desdobrada em vários outros meios, e um dos meus alunos das artes visuais criou esse início de uma história em quadrinhos em que a gente tem o personagem do Curupira, que vive, na verdade, na mata do Crambeck, que é uma mata de Juiz de Fora, e que protege o meio ambiente. Está preocupado em proteger, na verdade, o rio Paraibuna, né, que é o rio que cruza a cidade de Juiz de Fora e onde vivem as capivaras. Então, esse era o início, né, da história, em que os alunos
teriam, então, que desdobrar essa história, né? Continuar esta história em quadrinhos e também desenvolver uma fanfic a partir desse tema, né? Para eles aprenderem, então, o que seria uma narrativa transmídia, onde a gente ia estar trabalhando com esses dois aspectos da estética e da narrativa. Pode passar, por favor? Como não foi possível, né, desenvolver isso nas escolas, nós fizemos, então, uma adaptação do projeto. A gente tem um caderno temático, que, na verdade, é um guia teórico prático, com algumas ferramentas para discutir o processo, né, de aprendizagem por meio dessa narrativa transmídia, né, então, que trabalha tanto com a história em quadrinhos quanto as fanfics. Pode passar, por favor? Desenvolvemos também um conjunto de vídeos para professores, explicando os temas principais e como é que esses... No fundo, o que a gente fez? O que a gente iria fazer, né? Que os alunos iriam fazer nas escolas, na aplicação dessa oficina. A gente tentou fazer vídeos que mostrassem isso, né? E que também oferecessem alguns outros recursos audiovisuais. Pode passar, por favor? E também fizemos vídeos educacionais, né? Nós convidamos alguns profissionais de comunicação e pesquisadores para falarem dos temas principais que tinham sido preparados para a oficina, e faz parte de uma rubrica que nós temos no Observatório, que chama #Observatório. Esses vídeos também estão disponíveis, se vocês depois quiserem dar uma olhada. Pode passar, por favor? E todo esse material, na verdade, que a gente tem desenvolvido aí ao longo, né, desses anos, desde 2015, dentro desse projeto e das discussões que a gente tem feito, na verdade, para aproximar a comunicação e a educação, né, porque o nosso grupo na Alfamed, na verdade, tem professores, né, dos dois campos, e a gente tenta trazer essa discussão de uma forma mais alargada, digamos assim, para o campo da comunicação, né? Então, vocês podem também consultar nesse livro, que foi um pouco assim o resultado dessas experiências todas, que tem, inclusive, um ou dois textos, agora já não me lembro, da professora Mônica Fantin também. Pode passar? Acho que é isso que eu queria, né, apresentar essa experiência para vocês, dizer que assim, é um trabalho coletivo, né, que eu estou aqui hoje apresentando para vocês, mas vocês podem ver aí pelas carinhas todas no vídeo que somos muitos, né, e assim, e na verdade esses projetos eles só acontecem porque os alunos se envolvem muito, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eles têm autonomia, eles têm responsabilidade também dentro do observatório, e tem sido, né, um processo bastante interessante para nós dentro dessa discussão, assim, de como trazer a reflexão do audiovisual contemporâneo a partir da perspectiva da competência midiática, que a gente acha que é urgente, né, discutir isso, tendo em vista, e eu acho que aqui meus colegas foram bastante abrangentes e reflexivos nesse sentido, né, de mostrar um pouco assim esse enquadramento do campo e a importância, né, dessa discussão da comunicação com a educação. Então é isso, muito obrigado. Se vocês tiverem interesse, né, em consultar o nosso material, está tudo disponível na internet. Obrigada. Obrigada, Gabriela, professora Gabriela Borges. Tivemos 3 falas muito ricas sobre educação midiática, e nós temos 9 minutos para o encerramento, e eu gostaria de, então, passar a palavra para cada um de vocês, numa tarefa hercúlica, de 2 minutos encerrarem. E pergunto, então, para vocês se o que a gente poderia deixar de recado, não é bem de recado, mas assim, uma questão ou um aspecto que o professor
poderia ter em mente ou aguçar o seu olhar para as suas atividades de comunicação midiática, quando ele fosse trabalhar com os alunos, enfim. Nós, acho que com 2 minutos para cada um, eu sei que é uma tarefa muito difícil, mas, enfim, para ficar uma última palavra como uma reflexão, um apontamento para os professores, já que a nossa plateia, em grande parte, aqui hoje é formada por professores. Professor Citelli? Pois não. Bom, de novo, né, agradecer a organização do Comunicom, a Tânia, o grupo que vem mantendo essa atividade, né, ao longo do tempo, e, sobretudo, a satisfação de estar dividindo esse momento com a professora Mônica, né, a professora Gabriela, e no interior da cátedra da professora Maria Aparecida Bacega, né, nossa querida companheira de tantos anos, né, e que continua no nosso coração e continua animando também muitas das nossas ideias, né. Bom, a última palavra que eu deixaria, digamos assim, além de ter ficado muito contente de ouvir as duas colegas, né, as experiências também que estão sendo realizadas lá em Juiz de Fora, um convite para as pessoas pensarem, né, se as monotécnicas são suficientes para a gente fazer uma educação libertadora, uma educação crítica, retomando aqui algumas ideias do professor Paulo Freire, né, que agora comemoramos os 100 anos, né, e inclusive assim nós temos um prazer especial nessa comemoração, porque lá na ECA nós estamos fazendo, já está em vias de vir à luz, 2 revistas dedicadas, números dedicados ao Paulo Freire. O primeiro número da revista Matrizes, né, que é um longo dossiê nacional e internacional sobre pessoas que estão pensando na obra do Paulo Freire. A revista deve sair agora no final de outubro. E a revista Comunicação e Educação, que também fez um número especial dedicado à obra do Paulo Freire e que também sai agora no final do mês de outubro. Então, esta é enquanto no Brasil, nessa direita regressiva, violenta, né, que tenta, por toda a força, destruir o pensamento crítico, analítico, reflexivo, as propostas libertadoras do Paulo Freire, nós vemos no Brasil e também no mundo gente pensando a obra do Paulo Freire e dando a ela o peso fundamental que tem. Então, nesse sentido, as relações da comunicação com a educação são muito caudatárias do pensamento freiriano, né? Acho que nós 3 aqui fizemos referência a isso. Mas então, eu queria concluir dizendo o seguinte: nessa linha de um pensamento crítico, reflexivo, né, de uma educação que não seja reguladora, mas seja libertadora, nós temos também que pensar um pouco no lugar das monotécnicas, né? Essas monotécnicas são essas que estão aí. Eu estou chamando de monotécnica à luz de um pensador chinês, que é o Yu Qi-Hui, que tem trabalhado muito com a ideia que nós temos que pensar as tecnologias do ponto de vista da diversidade delas, né? A diversidade, a professora Mônica fez menção a experiências, inclusive locais, lá em Minas. A diversidade. Quais são as contribuições técnicas que a diversidade cultural, no caso do Brasil, por exemplo, apresenta? A tradição dos povos primitivos tem técnicas e tecnologias a contribuir nessa perspectiva de uma humanidade um pouco mais justa,
um pouco mais voltada para os interesses humanos, em primeiro lugar, né? Enfim, essa diversidade das técnicas. A contrapartida que nos apresentam não são as cosmotécnicas, mas são as monotécnicas. Então, eu acho que esse é um embate, é uma discussão que nós todos aqui, que nos colocamos numa perspectiva analítica, crítica das relações da educação midiática, da alfabetização midiática, das relações de comunicação e educação, isso é uma ideia que nós temos que considerar bastante. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Citelli, professora Mônica. Professora. Então, nessa perspectiva daquilo que o professor estava mencionando, da diversidade, de oferecer diferentes experiências e do ponto de vista crítico, reflexivo, com os jovens estudantes, que permitam também essa discussão, sobretudo ética, né, desses valores que hoje interpelam, né, a nossa prática, ainda mais diante de tantos desafios que a gente está vivendo, né, para construir também outras narrativas, não só a partir da escola, e de ampliar esse espaço que a gente vê cada vez mais, as tecnologias também colonizando o nosso tempo, né, que a gente pudesse realmente aproveitar essa dimensão do digital, não só porque é uma ferramenta ou essa fronteira do novo, mas porque ele faz parte da nossa cultura e da cultura de jovens. Então, aproveitar essa potencialidade que ele oferece no âmbito das práticas colaborativas, cooperativas, sempre enfatizando essa dimensão da reflexão, da solidariedade, né, seja no digital, seja, né, nos outros espaços, sem esquecer, sobretudo, essas relações da corporeidade, da natureza, ocupar outros espaços. Eu acho que a gente viu também que agora, com a experiência da pandemia, e nesse retorno ao presencial, a gente vê a importância também da escola ampliar suas paredes, seus muros e ocupar outros espaços, os espaços públicos, os espaços da cultura, da cidade, do local, para se reapropriar também desses espaços. E aí a gente poder também estar em mais conexão com a natureza, né? Se a gente quer realmente uma educação que seja uma prática de liberdade, como diz Paulo Freire, que seja transformadora, eu acho que a gente também precisa pensar metodologias que vão nessa perspectiva também da transformação, para além daquilo que, né, tem sido oferecido, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem pela frente, mas, por outro lado, quando o professor também se assume nessa perspectiva do autor, e a gente viu agora também na pandemia o quanto o professor teve que se superar, os professores, as professoras tiveram que se superar e aprender a fazer coisas que antes não faziam, né? E que agora vai assumir certamente um outro caráter, né, na educação. Então, não só de estar mais sintonizada, né, com o nosso tempo, com o contemporâneo, mas também de estar produzindo outras possibilidades de diálogo mais sintonizados com essa produção de sentido de crianças, de jovens diante da cultura, na perspectiva da cidadania e de uma participação de fato, né, na escola, na cultura, a partir dessa reflexão, dessa interpretação da realidade, de tal altura de interpretar essa realidade para poder nela intervir. Uma perspectiva, então, claro, né, de uma educação de qualidade, de uma sociedade mais justa e democrática. E mais uma vez, né, pela possibilidade. Muito obrigada, professora Mônica. Professora Gabriela, por favor. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né, das nossas experiências em Juiz de Fora e dizer que, como uma pessoa que vem da área da comunicação, né, e que está dialogando com a educação há bastante tempo, na verdade há muitos anos que eu venho fazendo essa interface, mas assim, sinceramente, eu nunca me sinto muito confortável em dizer para os professores
como eles devem fazer ou o que eles deveriam pensar, né, a respeito da sua própria prática pedagógica, né? Eu não sei se, como eu não venho da área da educação, eu não me sinto assim muito à vontade. Mas eu posso compartilhar assim, um pouco dessa experiência que a gente tem no observatório e que eu vejo que nessas oficinas também tem funcionado de certo modo, né? Que é uma perspectiva assim, de ouvir, né, as crianças, os jovens, e no nosso caso, né, nos jovens universitários. Porque, por exemplo, no curso de comunicação, quando eu começo a trabalhar com os alunos e dou a oportunidade, por exemplo, para eles escreverem e para eles produzirem a partir do próprio repertório deles, e que hoje está muito relacionado, né, com a cultura de fãs, muitos deles se sentem assim surpreendidos, no sentido assim que eles não sabiam que aquilo que eles passam muitas horas da vida deles fazendo, né, e se dedicando, né, porque no fundo hoje todos os jovens acabam sendo fãs de algum tipo de produção cultural, quando eles percebem que aquilo também serve para a reflexão crítica deles no curso, né, e na profissão que eles vão ter, num primeiro momento assim, é uma surpresa, e no segundo momento existe um envolvimento muito maior deles. Então, assim, é como se fosse uma porta de entrada, né, no sentido assim de ouvir o que é do interesse deles. E a partir disso, a gente vai trabalhando a questão da competência midiática, né, que é muito importante, porque muitas vezes eles estão engajados, estão envolvidos e, num primeiro momento, nem percebem, né, digamos assim, outras camadas de interpretação que são possíveis dentro desse universo. Então, assim, se eu, né, posso dizer alguma coisa para os professores refletirem, eu acho que é um pouco isso, assim, tentar conhecer e dar espaço, né, para os alunos dentro, né, das suas diferentes disciplinas e das suas diferentes possibilidades, para entender o que e onde e como, né, eles estão consumindo midiaticamente, porque isso pode ser um canal de entrada, na verdade, para o desenvolvimento da competência midiática. Acho que era isso, Tânia, que eu poderia deixar aqui para eles. E agradecer. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela, obrigada, Citélio, obrigada, Mônica, muito obrigada a vocês pela disponibilidade. A Cátedra Maria Aparecida Bacega também tem essa disposição, né, de compartilhar ideias, de refletirmos juntos e podermos construir uma sociedade mais justa e mais democrática. Eu agradeço novamente a todos que permitiram a realização dessa mesa, e também, não é, nos permitiram discutir este tema tão importante, educação midiática, e continuarmos a divulgar e a levar em frente o trabalho da professora Maria Aparecida Bacega. Informamos também que esta gravação desta mesa será disponibilizada no YouTube e nós informaremos a todos os inscritos sobre quando estiver disponível no YouTube, e também fazer um convite para vocês. Às 10h30, nós iniciamos o primeiro ciclo de relatos de experiência em educação midiática. E fica aqui o convite para os participantes, os inscritos nesse evento, estarem lá nas sessões que serão desenvolvidas. Muito obrigada a todos. E que continuemos a pensar, a refletir e a reverberar, não é?
falar dessa questão tão importante, a comunicação midiática na nossa prática cotidiana.